Bubrais, episódio de hoje, Sombras na Noite. 7 horas da manhã, início do plantão. O Hospital Geral São Lucas desperta sob um véu de nuvens escuras, onde a chuva fina de outono tamborila nas janelas da sala vermelha, como um metrônomo que acompanha o ritmo frenético da emergência. O ar está impregnado, com um cheiro acre de desinfetante hospitalar, misturado ao aroma amargo do café que mantém a equipe em pé após noites mal dormidas. Monitores cardíacos apitam em um coro incessante, pontuado pelo ranger de macas, pelo murmúrio de vozes ansiosas e pelo eco distante de uma sirene que corta a manhã fria. Na sala de espera, uma multidão heterogênea aguarda. Um idoso encurvado tosse roucamente, segurando um lenço amassado. Uma jovem mãe embala um bebê febril, sussurrando canções de ninar. Um homem de meia idade aperta o braço direito, o rosto contorcido em uma careta de dor. No coração da sala vermelha, Dr. André Luiz, 45 anos, médico-chefe, está de pé, no balcão central. Seus olhos cansados percorrendo prontuários com a precisão de um maestro regendo uma orquestra caótica. As olheiras profundas denunciam um plantão noturno que se esticou até as primeiras horas da madrugada, mas sua voz permanece firme, um farol de calma em meio à tempestade. Beatriz, prepare a sala 2 para um trauma que está chegando e verifique o estoque de soro fisiológico. Estamos no limite. Ao lado, doutora Bárbara Ellen, 38 anos, emergencista, segura uma caneca de café fumegante, seus olhos vivos varrendo o corredor onde técnicos de enfermagem correm com bandejas de equipamentos. Mais um dia na trincheira, murmura ela, com um meio sorriso que não esconde o peso de 4 horas de sono nas últimas 48 horas. Enfermeira Beatriz Helena, 54 anos, organiza seringas, frascos e cateteres com a eficiência de quem já enfrentou décadas de plantões. Seu rosto, marcado por linhas de experiência, reflete uma determinação inabalável. Se sobrevivi à enchente de 98, sobrevivo a isso, diz ela a Rosa Nascimento, 48 anos, técnica de enfermagem, que verifica kits de emergência com a atenção maternal que a tornou uma lenda no hospital. Rosa ajusta uma foto de seus netos, na parede um lembrete de por que nunca desistiu. Hoje vai ser daqueles dias, Beatriz. Sinto no ar, responde, com um suspiro que carrega o peso de anos na linha de frente. No laboratório, Rodrigo Amorim, 29 anos, ajusta equipamentos de análise rápida, seus movimentos frenéticos antecipando a avalanche de amostras que chegará. Com o pico do plantão, mais um dia correndo contra o relógio, murmura para si mesmo, calibrando uma centrífuga. Na recepção, Janaína Freitas, 34 anos, responde ao telefone com a eficiência de quem domina o caos. Hospital São Lucas, emergência. Triagem em 10 minutos, por favor, aguarde. Seus dedos ágeis atualizam a lista de pacientes, enquanto ela troca um olhar cúmplice com Flávio Augusto, o administrador hospitalar, que passa pelo balcão com uma prancheta, calculando estoques de insumos com a precisão de um estrategista militar. Estamos com 2 ventiladores na reserva, André. Vamos precisar gerenciar bem hoje, avisa Flávio, sua voz carregada de pragmatismo. O rádio crepita com a voz grave de Lucas Barreto, socorrista experiente. Hospital São Lucas, aqui é Barreto. Ambulância a caminho, ETA 5 minutos. Homem 50 anos, crise convulsiva persistente. André assente, já delegando tarefas. Bárbara, você assume esse caso na sala 1. Eliane, pode cobrir a triagem? Doutora Eliane Rodrigues, 50 anos, chefe da clínica geral. Emerge do corredor, seu estetoscópio pendurado como uma extensão natural do corpo. Já estou a caminho, responde, com a serenidade que acalma até os mais ansiosos. Seus olhos, brilhantes de sabedoria, encontram os de André, e um entendimento silencioso passa entre eles.
o de quem sabe que o dia será uma maratona. Carlos Alberto, 40 anos, técnico de enfermagem, empurra um cilindro de oxigênio com sua energia habitual, lançando um comentário bem-humorado. Mais um dia no paraíso, doutores. Seu sorriso arranca risadas discretas, um alívio momentâneo na tensão que cresce. Ao seu lado, Carla Menezes, 42 anos, enfermeira técnica, revisa protocolos com rigor militar. Sua prancheta impecável como sempre. Se o estoque de enoxaparina acabar, vamos ter problemas, murmura ela, anotando algo com precisão. Na entrada da emergência, a psicóloga Bruna Heloísa, 35 anos, observa a movimentação, pronta para oferecer suporte emocional aos familiares que logo chegarão. Sua presença calma é um contraste com o frenesi ao redor. Tainá Mendes, 26 anos, socorrista novata, ajusta o rádio na ambulância estacionada, seus olhos brilhando com a mistura de nervosismo e determinação de quem ainda está se provando. Hoje vai ser intenso, Lucas, diz ela ao colega, que responde com um aceno confiante. Você dá conta, Tainá. As portas automáticas se abrem, trazendo o ar úmido da chuva e o som crescente da sirene. A sala vermelha entra em modo de batalha, cada membro da equipe movendo-se em uma coreografia precisa, guiada por anos de treinamento e instinto. Cada bip do monitor, cada passo apressado, cada ordem dada carrega a promessa de salvar vidas e o peso de saber que nem todas as lutas terão finais felizes. O plantão está oficialmente aberto. E o Hospital São Lucas, com seus corredores lotados e recursos escassos, é mais uma vez o palco onde a fragilidade humana encontra a determinação incansável dos que escolhem cuidar. Se você está gostando desta história, inscreva-se no canal para acompanhar mais episódios de Código Vermelho. Deixe seu like e comente o que você acha da rotina intensa da Sala Vermelha. Seu apoio nos ajuda a trazer mais histórias médicas emocionantes. Caso central. A sombra da crise. 7h10. Sala de emergência. Maca irrompe pela Sala Vermelha, empurrada com urgência por Lucas Barreto e Tainá Mendes. Sobre ela, Paulo Roberto, 50 anos, motorista de aplicativo, está inconsciente, com espuma escorrendo dos lábios e movimentos convulsivos que sacodem seu corpo como marionete descontrolada. Lucas, com a voz tensa, relata: crise convulsiva, iniciada há 12 minutos, sem resposta a 2 miligramas de diazepam na ambulância. Sem histórico médico conhecido, sem medicações de uso contínuo. O passageiro que chamou o SAMU disse que ele estava dirigindo normalmente antes de começar. Dr. André Luiz assume o comando, posicionando-se ao lado da maca, enquanto doutora Bárbara Ellen e a enfermeira Beatriz Helena se alinham com precisão. Vamos virá-lo de lado, posição lateral de segurança, ordena André, ajudando Lucas a estabilizar o paciente para evitar aspiração. Beatriz conecta o monitor cardíaco e os números piscam na tela. Frequência cardíaca, 142 batimentos por minuto, saturação de oxigênio, 89%, pressão arterial, 165 milímetros de mercúrio. Oxigênio por máscara com reservatório, 10 litros por minuto, instrui Bárbara, enquanto examina os olhos de Paulo, notando pupilas dilatadas, mas reativas à luz. 10 miligramas de diazepam endovenoso, dose adicional, diz André, com a calma que só a experiência confere. E preparar fenitoína, dose de ataque de 1 grama em 100 mililitros de soro fisiológico, 0,9%, infusão lenta em 20 minutos. Carla Menezes, a enfermeira técnica, estabelece um segundo acesso venoso com agilidade, enquanto Rosa Nascimento monitora os sinais vitais, ajustando o oxímetro de pulso que insiste em deslizar devido à sudorese profusa do paciente.
Após 3 minutos, a convulsão começa a ceder, os espasmos diminuindo até que o corpo de Paulo relaxa, embora ele permaneça inconsciente, respirando em arfadas irregulares. Bárbara ausculta o peito com atenção. Sibilos leves bilaterais. Provavelmente broncoespasmo pós-crise. Vamos precisar de broncodilatador. André concorda. Salbutamol por inalação 2 miligramas em 5 mililitros de soro fisiológico agora. Ele se volta para Tainá, que ainda está ao lado da maca, ofegante após a corrida. Algum familiar acompanhando? Tainá balança a cabeça, seus olhos arregalados refletindo a adrenalina do momento. Estava sozinho no carro. O passageiro disse que ele gritou de dor antes de convulsionar. Essa informação faz André franzir o senho. Dor pré-convulsão. Onde? Tainá hesita, tentando lembrar. O passageiro mencionou que ele levou a mão à cabeça, como se doesse muito. Bárbara toma nota mentalmente, enquanto André solicita exames. Hemograma completo, eletrólitos, função renal, glicemia capilar, gasometria arterial, tomografia computadorizada de crânio sem contraste e eletroencefalograma. Rodrigo, priorize as amostras. O técnico de laboratório, já na sala, coleta tubos de sangue com a marcação vermelha de urgência. Seus movimentos rápidos contrastando com a tensão silenciosa ao redor. Juliana Fonseca, a assistente social, entra na sala, seu tablet na mão. Consegui contato com a esposa, Ana Clara. Ela está a caminho, deve chegar em 15 minutos. Disse que ele nunca teve convulsões antes. André agradece com um aceno, enquanto Bárbara reflete em voz alta. Crise convulsiva inaugural aos 50 anos, sem febre ou trauma relatado. Pode ser epilepsia de início tardio, mas dor de cabeça súbita antes da crise, sugere algo estrutural, tumor, hemorragia, isquemia. Doutora Eliane Rodrigues, que acaba de entrar após triar outro paciente, ouve o comentário e intervém. Concordo. A dor de cabeça é uma pista. Precisamos descartar lesão ocupante de espaço ou evento vascular. A tomografia será o primeiro passo. Enquanto aguardam a chegada de Ana Clara, André e Bárbara discutem hipóteses. Se for epilepsia primária, a fenitoína pode controlar, mas a dor de cabeça me preocupa, diz André. Pode ser um meningioma, glioma ou até metástase cerebral, sugere Bárbara, folheando o prontuário improvisado. Eliane, examinando o traçado inicial do eletroencefalograma portátil, aponta. Ondas lentas no lobo frontal direito, mas inespecíficas. Precisamos da tomografia para correlacionar. Ana. Clara, 47 anos, chega à sala vermelha com o rosto pálido e os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Meu Deus, o que aconteceu com ele? Pergunta, segurando a bolsa contra o peito como se fosse um escudo. André a conduz a um canto da sala, mantendo a voz calma. Senhora Ana, seu marido teve uma crise convulsiva que já controlamos com medicações. Ele está inconsciente, mas estável. Estamos investigando a causa agora. Ana balança a cabeça confusa. Ele nunca teve isso. Paulo é saudável, trabalha todos os dias, só reclama de dor de cabeça às vezes, mas nunca quis ir ao médico. Bárbara se aproxima, anotando. Que tipo de dor? Constante, pulsante, localizada? Ana hesita, enxugando os olhos. Ele diz que é como uma pressão na testa, às vezes na nuca. Pior à noite, começou há uns 2 meses. Achei que era estresse, ele dirige até tarde. André e Eliane trocam olhares significativos. Essa dor progressiva com crise convulsiva inaugural é preocupante, murmura Eliane. Vamos priorizar a tomografia computadorizada de crânio. O exame é realizado às pressas, com o radiologista retornando em 30 minutos com a imagem digital. André, Bárbara e Eliane se reúnem diante do monitor, analisando a tela. A imagem revela uma lesão hipodensa no lobo frontal direito, com edema perilesional e leve efeito de massa, deslocando a linha média em 2 milímetros.
Provavelmente um tumor primário como glioma ou metástase cerebral, diz André com a voz grave. Precisamos de uma ressonância magnética com contraste para caracterização detalhada. Bárbara sugere. Enquanto isso, podemos iniciar manitol, 250 mililitros endovenosos para reduzir o edema cerebral e dexametasona, 10 miligramas endovenosos para controle inflamatório. André concorda. E manter fenitoína, 300 miligramas por dia para prevenir novas crises. Beatriz prepara as medicações enquanto Carla atualiza o prontuário eletrônico com as ordens. Ana Clara é chamada para uma sala reservada, onde André e Bruna Heloísa, a psicóloga, explicam a situação. André fala com clareza. Senhora Ana, encontramos uma lesão no cérebro do seu marido, que provavelmente causou a convulsão. Ainda não sabemos se é benigno ou maligno, mas estamos começando medicações para protegê-lo e planejando mais exames, como uma ressonância magnética. Ana chora segurando a mão de Bruna. Ele vai acordar? Vai ficar bem? André responde com firmeza. Estamos fazendo tudo para estabilizá-lo. Ele está sedado agora, mas monitorado de perto na UTI neurológica. Bruna intervém, com sua voz suave. Ana, sei que é assustador, mas você não está sozinha. Vamos conversar sobre como você está se sentindo e planejar os próximos passos juntos. Ana assente, ainda tremendo, mas reconfortada pela presença calma da psicóloga. Horas depois, Paulo é transferido para a UTI neurológica, onde a ressonância magnética confirma um glioma de alto grau, um tumor agressivo. A neurocirurgia é acionada para uma biópsia e a oncologia assume o planejamento de longo prazo. André e Bárbara visitam a UTI no final do plantão, encontrando Ana ao lado do leito de Paulo, que agora está acordado, mas confuso. Ele reconheceu minha voz, diz Ana com um sorriso frágil. Obrigada por agirem tão rápido. Bárbara, observando o monitor com sinais vitais estáveis, reflete. Casos como esse são um lembrete de como a medicina é uma corrida contra o tempo. Uma dor de cabeça ignorada, uma crise inesperada e de repente estamos lidando com um diagnóstico que muda tudo. André concorda. Mas demos a ele uma chance, e isso é o que conta. Na manhã seguinte, a equipe de oncologia apresenta a Ana um plano de radioterapia e quimioterapia, enquanto Bruna organiza um grupo de apoio para a família. Paulo, ainda fraco, aperta a mão da esposa murmurando: "Vamos lutar, Ana." A sombra do diagnóstico é pesada, mas a rapidez da equipe da Sala Vermelha garantiu que a batalha pudesse começar. O peso do silêncio. 10h30, Sala 3. Enquanto Paulo era estabilizado na Sala 1, doutora Eliane Rodrigues entra na Sala 3, onde José Ferreira, 62 anos, agricultor aposentado, aguarda com uma expressão de desconforto que ele tenta disfarçar. Ele segura o peito com uma mão calejada, respirando com dificuldade, enquanto sua filha, Márcia, 35 anos, está ao seu lado, com o rosto marcado pela preocupação. "É só uma dorzinha, doutora", diz José com um sorriso forçado. Márcia o corrige. "Ele está assim desde ontem à tarde, mas só aceitou vir hoje depois que quase desmaiou." Eliane ausculta o coração com atenção. Ritmo irregular. Sopro sistólico em foco mitral. O monitor mostra frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto. Pressão arterial, 135/85 milímetros de mercúrio, saturação de oxigênio, 91%. Eletrocardiograma de 12 derivações. Troponina, hemograma. Completo, eletrólitos, função renal, coagulograma, ordena Eliane. Carlos Alberto conecta o monitor cardíaco, enquanto Rosa Nascimento estabelece um acesso venoso com a gentileza que acalma até os pacientes mais relutantes. O eletrocardiograma é concluído rapidamente, revelando fibrilação atrial com resposta ventricular rápida,
caracterizada por ondas F irregulares e ausência de ondas P. Eliane explica a Márcia, mantendo a voz clara. Seu pai está com um ritmo cardíaco anormal, chamado fibrilação atrial. É quando as câmaras superiores do coração batem de forma descoordenada, o que pode sobrecarregar o coração e aumentar o risco de coágulos. José, ouvindo, franze o senho. Mas eu me sinto bem na maior parte do tempo, só hoje que... Piorou. Eliane prossegue com a anamnese. O senhor tem histórico de hipertensão, diabetes ou problemas cardíacos? José hesita, desviando o olhar. Tenho pressão alta há uns 10 anos, mas parei de tomar os remédios há uns meses. Achava que estava controlada e os comprimidos me davam tontura. Márcia intervém, frustrada. Eu falei para ele não parar, doutora, mas ele é teimoso. Eliane reprime um suspiro, comum em casos de adesão precária ao tratamento. Vamos iniciar amiodarona, 150 mg endovenosos em 10 minutos, seguidos de infusão contínua de 1 mg por minuto, instrui Eliane. Também quero enoxaparina, 1 mg por quilo subcutânea, para prevenir coágulos, e oxigênio por cateter nasal, 2 litros por minuto. Beatriz prepara as medicações com eficiência, enquanto Carla anota as ordens no prontuário. Eliane solicita um ecocardiograma transtorácico à beira do leito para investigar a causa da fibrilação. Enquanto aguardam o exame, Márcia pergunta: essa fibrilação é perigosa? Eliane responde com honestidade: pode ser, se não tratada. Além de causar sintomas como cansaço e falta de ar, aumenta o risco de derrame cerebral por formação de coágulos. Mas estamos começando o tratamento agora, e isso reduz significativamente os riscos. José, ainda relutante, murmura: nunca achei que pressão alta fosse tão séria. O ecocardiograma é realizado por um técnico de imagem, com Eliane, acompanhando as imagens em tempo real. A tela revela estenose mitral moderada, com calcificação das cúspides, provavelmente secundária à febre reumática na juventude. Eliane explica a José e Márcia: seu coração tem uma válvula, a mitral, que está estreitada, dificultando o fluxo de sangue. Isso contribui para a fibrilação atrial. Vamos controlá-la com medicações e encaminhá-lo a um cardiologista para avaliar a válvula. Márcia, angustiada, pergunta: ele vai precisar de cirurgia? Eliane pondera: possivelmente no futuro, se a estenose progredir. Por enquanto, podemos gerenciar com medicações e acompanhamento. O mais importante é manter a pressão arterial controlada e prevenir coágulos. José, envergonhado, admite: eu devia ter ouvido a Márcia. Parei os remédios porque achava que estava bem. Eliane o tranquiliza: o senhor está aqui agora e isso é o que importa. Vamos ajustar seu tratamento para que se sinta melhor e fique seguro. Beatriz retorna com os resultados laboratoriais entregues por Rodrigo. Troponina negativa, eletrólitos normais, mas potássio um pouco baixo, 3,5 miliequivalentes por litro. Eliane solicita reposição de potássio, 40 miliequivalentes em 500 mililitros de soro fisiológico, infusão lenta. Ela também prescreve carvedilol, 12,5 miligramas por dia, para controle da frequência cardíaca a longo prazo. Horas depois, José mostra melhora significativa. O ritmo cardíaco desacelera para 80 batimentos por minuto e a saturação sobe para 96%. Ele é transferido para a enfermaria, com prescrição de amiodarona oral, 300 miligramas por dia, e encaminhamento para cardiologia. Márcia, aliviada, agradece a Eliane. Se ele tivesse continuado em silêncio, poderia ter sido muito pior. Eliane sorri. Muitas vezes, o maior desafio é convencer o paciente a buscar ajuda. Você fez a diferença ao trazê-lo.
No dia seguinte, durante a ronda, Eliane encontra José sentado no leito com melhor disposição. Doutora, a senhora estava certa. Eu me sinto mais leve hoje, diz ele. Márcia, ao lado, completa. Agora ele prometeu tomar os remédios. Direitinho. Vou ficar de olho. Eliane ri. Essa é a melhor receita, um tratamento bem seguido e uma filha atenta. Enquanto atualiza o prontuário, Eliane reflete sobre quantos pacientes como José chegam ao hospital tarde demais, por medo, desconhecimento ou relutância em admitir fraquezas. A fibrilação atrial, embora tratável, é um lembrete de como o silêncio pode ser um inimigo tão perigoso quanto a própria doença, o fio da dor. 2h da tarde, sala de trauma. Na sala de trauma, doutora Bárbara Ellen atende Aline Souza, 28 anos, auxiliar administrativa, trazida por Tainá Mendes após desmaiar no escritório. Aline está pálida, com suor frio escorrendo pela testa e aperta o abdômen com força. É como uma facada no lado esquerdo, descreve, a voz trêmula de dor. Os sinais vitais verificados por Rosa mostram frequência cardíaca, 102 batimentos por minuto, pressão arterial 95/60 milímetros de mercúrio, temperatura 37,9 graus Celsius. Bárbara examina o abdômen com cuidado. Sensibilidade intensa no quadrante inferior esquerdo, sem rigidez ou defesa. Sinal de rebote negativo. Ela suspeita de cisto ovariano roto, gravidez ectópica ou endometriose aguda. Beta-HCG, hemograma, proteína C reativa, ultrassonografia pélvica transvaginal com urgência, solicita. Rosa coleta amostras de sangue, enquanto Bárbara continua a anamnese. Aline, seus ciclos menstruais são regulares? Alguma chance de gravidez? Aline hesita, visivelmente desconfortável. Meus ciclos são bagunçados. Às vezes atrasam 2 meses. Não acho. Que esteja grávida, mas não uso contraceptivo há um tempo. Carlos Alberto, trazendo o equipamento de ultrassom, tenta aliviar a tensão. Vamos tirar uma foto do seu interior, Aline, como se fosse um filme de ficção científica. Aline esboça um sorriso fraco, mas a dor a faz se curvar novamente. Bárbara administra a analgesia inicial. Tramadol, 100 mg endovenoso e 500 ml de soro fisiológico, 0,9%. Os resultados laboratoriais chegam com Rodrigo. Beta-HCG positivo, 1.500 milunidades por mililitro. Hemoglobina 12 gramas por decilitro. Proteína C reativa elevada. Bárbara franze o senho. Gravidez confirmada, mas o nível de HCG sugere algo precoce. A ultrassonografia vai esclarecer. O exame, realizado por um ginecologista de plantão, revela uma massa anexial à esquerda, com 5 centímetros, e líquido livre na pelve, sem embrião intrauterino. Bárbara explica a Aline, mantendo a voz calma. Aline, você está grávida, mas o embrião está fora do útero, provavelmente em uma das trompas. É uma gravidez ectópica. É uma condição séria, mas pegamos a tempo. Precisamos intervir agora para evitar complicações, como ruptura da trompa. Aline, chocada, começa a chorar. Grávida, mas eu não senti nada. Como isso aconteceu? Bruna Heloísa, chamada por Rosa, entra na sala, sentando-se ao lado de Aline. Sei que é um choque, Aline. Vamos conversar sobre o que você está sentindo. Bárbara consulta o ginecologista, que recomenda metotrexato, 50 mg por quilo intramuscular, para dissolver a gravidez ectópica, já que não há sinais de ruptura iminente. Vamos monitorá-la por 48 horas, diz Bárbara. Se o tratamento funcionar, você evitará cirurgia, mas precisaremos acompanhar os níveis de HCG. Aline, ainda processando, pergunta: vou perder o bebê? Bárbara responde com empatia:
Nesta situação, a gravidez não pode prosseguir, porque está fora do lugar certo. Nosso foco é proteger sua saúde. Bruna passa mais tempo com Aline, ajudando-a a expressar o turbilhão de emoções, surpresa, medo, tristeza. Eu nem sabia que queria um filho até agora, confessa Aline, mas saber que não posso ter esse dói. Bruna a escuta com paciência. É normal sentir esse luto. Vamos trabalhar isso juntas, no seu tempo. 2 dias depois, Aline retorna para acompanhamento. O beta-HCG caiu para 800 miliunidades por mililitro, indicando resposta ao metotrexato. Bárbara, ao revisar os exames, sorri. Você está indo bem, Aline. Em algumas semanas, se tudo continuar assim, estará liberada para retomar sua rotina. Aline, mais calma, agradece. A senhora e a Bruna salvaram mais do que meu corpo. Me ajudaram a entender que posso seguir em frente. Enquanto atualiza o prontuário, Bárbara reflete sobre a fragilidade da saúde reprodutiva e a importância do suporte emocional. Casos como o de Aline, com diagnósticos inesperados, exigem não apenas precisão médica, mas também um cuidado que acolhe a alma. 7 horas da noite, sala dos médicos. O plantão no Hospital Geral São Lucas termina sob um céu estrelado, onde o brilho das luzes fluorescentes substitui a claridade do dia, lançando sombras suaves pelos corredores agora mais silenciosos. A chuva cessou, deixando apenas poças reluzentes no estacionamento, um reflexo da calma que sucede à tempestade. Na sala dos médicos, Dr. André Luiz, Doutora Bárbara Ellen e Doutora Eliane Rodrigues reúnem-se para a passagem de plantão, suas xícaras de café frio testemunhando o cansaço acumulado em 12 horas de batalha. André folheia anotações em seu tablet, sua voz carregada de exaustão, mas também de satisfação. Dia pesado, mas 3 vitórias. Paulo na UTI com um diagnóstico difícil, mas uma chance de lutar. José na enfermaria, com o coração sob controle. Aline em casa, com um futuro pela frente. Bárbara massageando o pescoço tenso concorda. O caso do Paulo foi um soco no estômago. Um glioma aos 50 anos, descoberto por uma crise no meio do trânsito. Mas pegamos a tempo de dar a ele uma chance. Eliane, com seu sorriso sereno, completa. E o José, com sua fibrilação atrial. Se tivesse continuado em silêncio, poderia ter tido um derrame. A teimosia quase custou caro. Beatriz Helena entra com uma bandeja de biscoitos, cortesia de um paciente grato da véspera. Para os anjos de branco, diz, com seu sarcasmo característico, arrancando risadas cansadas. Carlos Alberto aparece logo depois, trazendo sua energia incansável. Eu disse que somos mais guerreiros exaustos, mas o povo insiste nos anjos. Ele abre a caixa, distribuindo biscoitos enquanto conta uma piada sobre o estoque de seringas, aliviando a tensão acumulada. Rosa Nascimento passando pelo corredor para a porta. Doutora Eliane, recebi um e-mail da escola da Sofia do caso de ontem. Vão banir produtos perfumados e fazer uma campanha sobre alergias. Eliane sorri satisfeita. Um caso individual gerando impacto coletivo. É isso que nos mantém aqui, não é? Bárbara assente pensando em Aline. A gravidez ectópica da Aline foi outro alerta. Pegamos no último minuto, mas o suporte da Bruna fez toda a diferença para ela seguir em frente. A conversa é interrompida pelo som de uma nova sirene, sinalizando a chegada de um caso para o plantão noturno. A equipe do turno seguinte já se movimenta, assumindo o bastão em um ciclo que nunca para. André consulta o relógio. 16 horas até o próximo plantão. Vamos tentar descansar. Ele guarda o tablet, mas seus olhos ainda carregam as imagens do dia. O monitor de Paulo, o eletrocardiograma de José, o ultrassom de Aline.
Enquanto caminham pelo corredor em direção à saída, passam pela UTI, onde Paulo descansa, monitorado por enfermeiros atentos. Na enfermaria, José conversa com Márcia, rindo de algo que ela disse, o peso do silêncio finalmente aliviado. Aline, embora em casa, está presente na mente de Bárbara, que planeja ligar para ela amanhã, verificando seu progresso. 3. Histórias, unidas pelo fio invisível da fragilidade humana e pela rede de cuidado tecida pela equipe da Sala Vermelha. No estacionamento, sob o céu estrelado, Bárbara olha para cima, deixando o ar fresco da noite aliviar o peso do dia. Dias como hoje me lembram por que escolhi isso, diz, quase para si mesma. André, ao lado, completa. Apesar do cansaço, da pressão, das incertezas, Eliane, com sua sabedoria silenciosa, conclui. Por causa das vidas que tocamos e que nos transformam, mesmo quando não percebemos. Eles se despedem com acenos exaustos, cada um carregando o peso e a leveza daquele plantão. Amanhã, novos desafios os aguardam. Novos pacientes, novos diagnósticos, novas histórias humanas. E eles estarão prontos, como sempre estão, porque no Hospital São Lucas não são apenas doenças que são tratadas, mas pessoas com seus medos, esperanças e futuros. A medicina, em sua essência, vive nesse encontro, entre a vulnerabilidade de quem sofre e a determinação de quem cuida. Entre o peso de um diagnóstico grave e a leveza de uma vida preservada, entre a sombra da incerteza e a luz do cuidado incansável. E enquanto a noite abraça a cidade, levando alguns ao descanso e outros ao trabalho, o Hospital São Lucas continua, sua missão ininterrupta, porque a dor não conhece horários e o cuidado, felizmente, também não. Gostou deste episódio? Inscreva-se no canal para mais histórias de Código Vermelho. Deixe seu like e comente. Qual caso te marcou mais? Sua opinião nos ajuda a continuar trazendo o fascinante mundo da medicina de emergência. Até o próximo plantão. O plantão.